E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um conteúdo sobre ascaridíase. Já ouviram falar desse verme? Conhecem sua morfologia? Sabem da patogenia? Então, nesse nosso estúdio de cozinha, vamos obter conhecimento sobre muito mais a respeito do Ascaris lumbricoides. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Tem muita informação boa aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, caros parasitologistas de plantão, vamos continuar nossa série de vídeos a respeito de verminoses. Agora, conhecendo um da classe Nematoda, de grande importância médica. Esse euminto, ele tem ampla distribuição geográfica e causa vários danos no hospedeiro. Popularmente, ele é conhecido como lombriga, causando uma doença chamada ascaridíase ou, para alguns também, ascaridiose. Na morfologia desse parasito vai depender das fases evolutivas e do seu ciclo biológico. Ou seja, a gente deve observar os vermes macho e fêmea e ainda assim também o ovo. As formas adultas são longas, robustas, cilíndricas e apresentam as extremidades afiladas. O tamanho dos exemplares de Ascaris lumbricoides está também na dependência do número de parasitas encontrados no intestino delgado e também do estado nutricional do hospedeiro. O verme macho ele é menor do que a fêmea. Quando os machos se tornam adultos, eles medem cerca de 15 a 30 centímetros de comprimento, com uma largura de aproximadamente 4 milímetros. A boca ela é contornada por 3 fortes lábios e apresenta uma cor leitosa, e a extremidade posterior bem afilada e encurvada para o ventre, facilitando assim o seu reconhecimento pela forma de um gancho. A fêmea, além de ser maior e mais grossa que o macho, ou seja, quando adulta ela mede de 35 a 40 centímetros de comprimento, com uma largura em torno de 5 milímetros, ela também possui o extremo posterior retilíneo, né? E a cor e a boca também são muito semelhantes à do macho. Os ovos são originalmente brancos, mas eles adquirem a cor castanha devido ao contato com as fezes. E também se coram pelo lugol quando a gente utiliza esse elemento na análise microscópica. Eles são grandes, medem aproximadamente 50 a 60 micrômetros, são ovais e com uma cápsula espessa em razão da membrana externa mamilonada, que é secretada pela parede uterina e formada por mucopolissacarídeos. Essa membrana ela facilita a aderência dos ovos na superfície, propiciando então a sua disseminação. E a esse envoltório segue-se também uma membrana média de constituição proteica e outra mais interna, delgada, que é impermeável à água. Essa última camada confere ao ovo, então, uma grande resistência às condições adversas do meio ambiente. Internamente, os ovos apresentam uma massa de célula germinativa. Frequentemente, pode-se encontrar nas fezes ovos inférteis. São mais alongados, possuem uma membrana mamilonada mais delgada e o citoplasma granuloso. Em outras vezes, a gente pode observar nas fezes ovos férteis, sem a membrana mamilonada. Nessa imagem, temos aqui em A, um ovo fértil, em B, um ovo infértil, e em C, 2 células vegetais curadas pelo lugol. O que eu quero mostrar com isso? É que a gente tem que estar sempre atento quando realiza análise microscópica, fazê-la de forma minuciosa para não confundir os artefatos com os elementos parasitários. O habitat, né?
Em infecções moderadas, os vermes adultos são encontrados no intestino delgado, principalmente na porção do jejum e do ilho, mas infecções intensas, eles ocupam toda a extensão do órgão, podendo ficar presos a mucosas com auxílio dos lábios ou migrarem para a luz intestinal. Vamos falar um pouquinho desse ciclo biológico dele. O ciclo biológico ele é do tipo monoxênico, né? Isso é, ele possui um único hospedeiro. Estando o ovo embrionado, forma-se a primeira larva, a L1. É uma larva rabditoide que, no período de uma semana, ela sofre mutações e se transforma numa L2. Posteriormente, sofre mais algumas mutações e se transforma numa L3, que a gente considera como larva infectante. A transmissão da ascaridíase ocorre da ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos contendo a forma larval infectante, a L3. As crianças que possuem um contato direto com o solo também podem se infectar. Os ovos ingeridos, contendo então essa forma larval L3 infectante, elas vão passar pelo trato digestivo, vai ocorrer a eclosão no intestino delgado, e essa eclosão, então, vai ser desencadeada por fatores fornecidos muitas vezes pelo hospedeiro, no qual a gente pode destacar a concentração de CO2, o pH, a presença de alguns agentes redutores, a temperatura e até mesmo alguns sais. Após a eclosão, as larvas atravessam a parede do intestino, chegam até o cérebro, penetram na circulação por meio dos vasos linfáticos e se alastram pelo fígado. O coração vai ser atingido em 2 a 3 dias após a infecção. E em 4 a 5 dias, então, a gente já encontra essas larvas no pulmão. Se a gente considera o ciclo de Loss, o que a gente está vendo aqui é que o ciclo evolutivo dessa larva ele passa pelo ciclo pulmonar. Existem muitas outras parasitoses que o ciclo é direto. Essa aqui vai passar por vários órgãos para depois, então, fazer de novo o ciclo digestório. As larvas elas vão sofrer então mudanças após umas 8 dias da infecção no pulmão para chamada L4. Elas vão romper os capilares, vão permanecer nos alvéolos ainda por alguns dias, onde vão mudar para uma L5. Nisso, então, elas vão subir dos bronquíolos e até chegar à traqueia e tentando chegar na faringe. Nesse momento, o ciclo do ciclo biológico pode acontecer duas coisas. Ou a gente elimina ela na saliva, ou ela vai ser deglutida. E no caso dela ser deglutida, elas vão para o esôfago, estômago e vão se fixar no intestino delgado, onde elas vão sofrer mais uma mudança, vão se transformar em adultos jovens uns 20 a 30 dias após a infecção. Em seguida, aproximadamente uns 60 dias, as larvas alcançam a maturidade sexual, fazem a cópula e seus ovos vão estar presentes nas fezes do hospedeiro, então vão estar aptas para a reprodução. Quando os vermes se tornam adultos, eles possuem uma longevidade de 1 a 2 anos. Cada fêmea fecundada é capaz de colocar cerca de 200 mil ovos não embrionados por dia, que chegam ao ambiente externo juntamente com as fezes. Os ovos férteis, na presença das condições ideais, ou seja, temperatura entre 25 e 30 graus, com cerca de 70% de umidade e oxigênio em abundância, tornam-se embrionados em torno de 15 dias. E aí o ciclo se fecha. Na patogenia, a gente deve estudar acompanhando o ciclo desse euminto, ou seja, as alterações produzidas pelas larvas e vermes adultos. Em ambas as situações, a intensidade das alterações provocadas está diretamente relacionada ao número de formas presentes no hospedeiro. As larvas, então, em infecção de baixa intensidade, normalmente não se observa nenhuma alteração. Mas em infecções maciças, pode haver lesões hepáticas e pulmonares,
No fígado, podem ser vistos pequenos focos hemorrágicos e de necrose que futuramente vão se tornar fibrosados, e nos pulmões ocorrem vários pontos hemorrágicos na passagem das larvas dos alvéolos, gerando então infiltrados inflamatórios por polimorfos nucleares neutrofílicos e eosinofílicos. Pode também ocorrer um quadro pneumônico, com febre, tosse, dispneia, manifestações alérgicas, bronquite e eosinofilia. Na tosse produtiva comum, o catarro pode ser sanguinolento e também pode apresentar as larvas do helminto. Essas manifestações geralmente ocorrem em crianças e estão associadas ao estado nutricional e imunitário. Os vermes adultos. Infecção com 3, 4 vermes, em geral, não há alterações clínicas. E os sintomas, quando ocorrem, são de forma inespecífica. Já as infecções médias, com 30, 40 vermes, ou maciças, com mais de 100 vermes, né? Aí sim as sintomatologias vão acontecer. A gente pode ter a ação espoliadora. Os vermes vão consumir em grande quantidade proteínas, carboidratos e lipídios, vitamina A, vitamina C, levando o paciente, principalmente as crianças, para um quadro de subnutrição, enfraquecimento físico e mental. Também pode ocorrer uma ação tóxica, né? A reação entre os antígenos parasitários e os anticorpos alergizantes do hospedeiro, causando edema, urticária e até mesmo convulsão. Também pode ocorrer ação mecânica, né? Os vermes causam irritação na parede intestinal e podem se novelar na luz, levando então à obstrução, que é a complicação aguda mais comum. As crianças são mais propensas, né, principalmente pelo menor tamanho do intestino delgado e pela maior carga parasitária. E também a gente pode ter a localização ectópica. No caso de pacientes com altas cargas parasitárias, ou ainda que o verme sofra alguma ação irritativa, a exemplo de febre, o uso impróprio de medicamentos ou ingestão de alimentos muito condimentados, o helminto pode se deslocar do seu habitat normal, atingindo habitats não normais, né? Ou seja, os vermes podem fazer uma migração, e a isso se dá o nome de ascaris errático. No diagnóstico, né? Novamente a gente vai ter um diagnóstico clínico e um diagnóstico laboratorial. No diagnóstico clínico, usualmente, a ascaridíase humana é pouco sintomática e difícil de ser diagnosticada em um exame clínico, sendo a gravidade da doença determinada pelo número de vermes que estão infectando aquela pessoa. Como o parasita não se multiplica dentro do hospedeiro, a exposição contínua a ovos infectados é a única fonte responsável pelo acúmulo de vermes adultos no intestino do hospedeiro. No exame laboratorial, o diagnóstico das carindíase vai ser feito pela identificação dos ovos nas fezes. Em fases precoces da infecção, ou seja, quando as larvas estão passando pelo pulmão, o exame de fezes vai ser negativo. Portanto, os primeiros ovos só vão aparecer nas fezes cerca de 40 dias após a contaminação do paciente. Como as fêmeas eliminam diariamente milhares de ovos por dia e não há necessidade de método específico de rotina, o método de HPJ, ou da sedimentação espontânea, é o mais útil ou mais normal de ser utilizado. Também pode-se ressaltar que em infecções exclusivamente de vermes fêmeas, né, todos os ovos expelidos vão ser inférteis. E quando a infecção for somente de vermes machos, o exame de fezes vai ser considerado negativo. No tratamento, né, o albendazol é um componente dos benzimidazóis com amplo espectro antiparasitário. Esse fármaco ele pode atuar de duas maneiras. Uma é pela ligação seletiva nas tubulinas, inibindo a tubulina polimerase, prevenindo então a formação de microtúbulos e impedindo a divisão celular, e com isso impedindo a captação de glicose, inibindo a formação de ATP, que é usado como fonte de energia pelo verme. O albendazol ele é pouco absorvido pelo hospedeiro, né? E sua ação antihelmíntica ocorre diretamente no trato gastrointestinal.
A fração absorvida é metabolizada no fígado e tem uma vida média de aproximadamente 9 horas. Após esse período, ele vai ser excretado de forma renal. Já o mebendazol também é outro derivado dos benzimidazóis com ampla efetividade antihelmíntica. O mecanismo do mebendazol é semelhante ao do albendazol. A absorção desse medicamento é pequena, mas pode ser aumentada pela ingestão de alimentos gordurosos. Ele é metabolizado principalmente no fígado, a excreção pode ocorrer pela bile e pela urina, e usualmente a maior parte do medicamento é encontrado inalterado nas fezes, o que, de uma certa forma, explica sua excelente atividade contra os eumintos intestinais. A ivermectina, né, é uma potente lactona macrolítica sintética com boa eficácia contra o Ascaris lumbricoides e outras infecções por nematóides. Sua atuação está baseada na indução do fluxo de íons cloro que atravessa a membrana, fazendo então uma disruptura nervosa na transmissão de sinais, resultando numa paralisia do parasito e sua posterior eliminação. O medicamento é absorvido pelo sangue e níveis máximos vão ser alcançados cerca de 4 horas após a administração. E ele é inteiramente excretado pelas fezes. Os medicamentos eles são eficazes, basicamente esses 3 medicamentos são eficazes contra vermes adultos, não havendo ação de uma certa maneira contra as larvas. Por isso, após 3 meses do tratamento, o paciente deve refazer o exame de fezes para o controle de cura. Por fim, vamos ver as medidas de controle. Em geral, 4 medidas são bem conhecidas para o controle das infecções por eumintos, como repetidos tratamentos em massa com drogas ovicidas nos habitantes de áreas endêmicas, o tratamento das fezes humanas que eventualmente podem ser utilizadas como fertilizantes, o saneamento básico e a educação para a saúde. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.